Olá, pessoal dos sextos anos, né? Aqui é a professora Patrícia, né? Professora do sexto A, B, C, D e E do Silveira Coelho, tá? Vou passar algumas informações sobre o roteiro de atividades dessa semana, tá bom? O roteiro de atividades fala sobre os povos pré-colombianos. O que significa pré-colombianos, né? Povos que viveram na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, que já viviam, que já habitavam a América, tinham a sua cultura, né? Os seus costumes, a sua tecnologia, que a gente está falando muito nesse tema, né? Que tecnologia não é só a que nós temos hoje, computadores, celulares, não. Os povos que viviam no Brasil, a gente viu a semana passada sobre os indígenas. Cada um tinha a sua tecnologia, mas dentro dos materiais disponíveis na época, né? Então a habilidade desta semana é identificar a partir de documentos visuais e escrito as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, sociais e culturais, tá? Então nós estamos estudando os povos da América, os maias, os incas e os astecas, tá? Foram indígenas que viveram no continente americano, mas não no Brasil. No Brasil a gente falou a semana passada sobre os povos indígenas do Brasil. Nessa semana a gente está falando sobre povos que viveram no continente americano, mas não no Brasil, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho a localização de cada povo. Então, por exemplo, os maias viveram na península aqui de Yucatán, que não tem um mapa inteiro, né? Nessa parte aqui, ó, tá? Que pega, né? Ó, onde hoje é a Guatemala, Belize, uma parte do México, Honduras e Salvador. Os astecas, né? Compunham, tá? A parte onde é o México hoje, tá? Ó, Império Azteca, onde é o México hoje. Tá? E os incas, aqui onde é o Peru, tá? Essa parte aqui, onde hoje é o Peru, tá? Então, esses povos, eles são chamados de pré-colombianos, tá? Como que eu já disse para vocês, tá? Como assim? Então, eu coloquei para vocês que 3 textos, tá? Já que o da civilização maia, né? Com características da civilização maia, tá? Eu coloquei um texto, né, sobre os astecas e o texto sobre os incas, tá? Então vocês vão ler esses 3 textos que têm as características principais. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho aqui sobre a civilização maia. Então, tem a localização, tá? A economia, que eles viviam principalmente da agricultura. A religião, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? E desenvolveram, não tinham escrita, mas desenvolveram um sistema de escrita baseado em símbolos e hieróglifos, né? Desenhos, tá? E eles desenvolveram a matemática, gente, e muito importante desses povos, eles tinham um desenvolvimento, assim, a gente percebe um desenvolvimento maior, a gente pode dizer, ou diferente, né, dos povos indígenas brasileiros, tá? Eles faziam construções, né, com pedras, desenvolveram muito a arquitetura. E também tem no roteiro de estudo uma imagem para vocês da pirâmide de Tikal, tá? Que fica, né, no norte da Guatemala, tem as ruínas dela. Então vocês vão olhar no roteiro, vão ver como que eles eram desenvolvidos, né? O tanto de desenvolvimento que eles tinham. Sobre os astecas, gente, é importante falar, então vai falar que eles é no atual México, né? A cidade mais importante dos astecas era Tenochtitlan, tá? Eles cultivavam agricultura em chinampas, tá? O que é chinampas? Eles faziam canteiros flutuantes, tá? No rio, né? No lago Texcoco principalmente, tá? Construíam, né? Com madeira, tá? E plantavam em cima desses canteiros flutuantes, colocavam terra, assim já ficava irrigada a planta, certo? A religião também era politeísta, acreditava em vários deuses e eu também coloquei como imagem aí uma pirâmide, tá? Que fica na cidade, ficava, né? Ela existe ainda como monumento, né? Como uma fonte histórica, tá? Ficava na cidade de Chichén Itzá, tá?
ela é conhecida como Pirâmide de Kukulcán, tá? E dos Incas, né? Eu coloquei o texto também, falando o que eles viram no atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador, tá? Os locais. Uma das cidades mais importantes construídas, principal, foi a cidade de Machu Picchu, tá? Toda construída em cima das montanhas, com pedras, tá? E eles também eram politeístas, desenvolviam agricultura em terraços das montanhas, certo? E desenvolveram um sistema de contagem chamado Quipu, que vai estar no texto explicando. E até tem uma atividade sobre isso. Então, o que eu vou fazer a atividade dessa semana? Vocês vão, né? Vocês vão olhar essa imagem que eu coloquei, que é da cidade das ruínas, da cidade de Machu Picchu, tá? Vocês vão olhar essa imagem, aí vão assistir um vídeo que eu indiquei sobre os Incas. Nesse vídeo fala tudo sobre os Incas. A partir do vídeo, quem puder assistir, quem não puder dá para fazer do mesmo jeito, tá? Vocês vão analisar duas fontes históricas. Então, uma que é a imagem da cidade de Machu Picchu e assistir o vídeo que tem o endereço certinho aqui do YouTube. E qual que é a questão, tá? Então, olha, a construção de Machu Picchu surpreende pela perfeição com que as pedras estão encaixadas, sem nenhum tipo de material que as prenda. Vamos desenvolver a nossa atitude historiadora. O que você conhece ou identifica na imagem acima que pode relacionar o desenvolvimento tecnológico Inca? Tá? Depois pesquise outros aportes tecnológicos desenvolvidos pelos Incas e escreva um texto a respeito. Tá? Então vocês vão olhar essa imagem, né? Aqui das ruínas da cidade de Machu Picchu e vai pensar, desenvolvendo a sua atitude historiadora, qual a tecnologia desenvolvida pelos Incas, que viviam aí no Peru, Chile, Equador, aqui na América, tá? O que eles desenvolveram de importante? E vocês, lendo o texto, vocês vão ver que eles tinham outro também, né? Eles desenvolveram calendários, né? Outro na matemática, então vocês vão ver que tecnologia que era desenvolvida por eles. E o vídeo relata tudo sobre os Incas, gente. Muito bom, tá? É uma animação. É interessante vocês assistirem. A segunda questão, que é a B, segundo o vídeo, quem puder assistir, os Incas não desenvolveram a escrita, mas criaram o quipu, tá? Que era um eficiente registro contábil. E no vídeo está mostrando muito bem. Era tipo, eles faziam uma contagem com nós, né? Para somar, por exemplo, quanto tinha dado na plantação, né? Quanto eles colheram, tá? Com a passagem do tempo, então eles faziam pelo quipu. Então, quem não puder assistir o vídeo, é como funcionava esse sistema, tá no texto, e quem puder assistir o vídeo vai entender direitinho, tá? E a atividade 2 dessa semana, vocês vão escolher uma dessas 3 civilizações, ou os Incas, ou os Maias, ou os Astecas. Os 3 têm no nosso roteiro, tá? Eu coloquei informações das 3 civilizações. E aí vocês vão escolher aqui, ó, tá? Vocês vão colocar o nome da civilização. Não, eu vou fazer sobre os Maias. Então, civilização Maia. Eu vou fazer sobre os Incas. Inca ou Asteca. E vão pesquisar no texto algumas características sobre a localização, sociedade, tá? Então, onde ficava localizada a civilização Inca? Se você escolher os Incas. Como que era a sociedade lá? Economia, do que viviam? Da agricultura, a base principal era a agricultura, havia comércio, tá? Religião, eram politeístas, cultuavam deuses. A arquitetura, desenvolviam cidades, pirâmides, né? Construíam, que tipo de construção tinha? E alguma curiosidade que você achou interessante. Então, o roteiro desta semana é muito legal, porque vocês vão conhecer povos que ainda vocês não conheciam. E para quem quiser aprofundar os estudos, no livro de vocês, no livro didático, tá? Tem da página, tá? 107, ó, povos indígenas da América, da página 107, que também vai mostrar construções, né? Até a página 117, tá? Então, da 107 até a 117. Aproveitem, nem qualquer dúvida a professora está à disposição. Um abraço a todos.